e a punição na época Tudor era um rolê muito louco. Antes disso, quero mostrar para vocês os meus cachorros que estão apresentando o curso junto comigo. Enfim, vamos voltar, desculpa. Numa era violenta, os Tudors eram duros com o crime. Qualquer ofensa resultava em uma punição muito mais severa do que hoje. Pequenos delitos eram punidos com a sujeição ao banco do afogamento ou com a humilhação pública no tronco ou pelourinho, onde havia um risco real de você perder um olho ao ser atingido por algo que a população jogasse em você. O ato da punição de vagabundos de 1572 exigia que todos os vagabundos condenados com 14 anos ou mais fossem chicoteados e queimados. Os postes de chicoteamento eram proeminentes em toda a Inglaterra Tudor. Quando o escudeiro de Norfolk, John Stubbs, publicou um panfleto que criticava a Rainha Elizabeth, sua mão direita foi cortada do lado de fora do palácio de Whitehall. De acordo com os espectadores, ele ainda tirou o chapéu com a mão esquerda e gritou "Deus salve a rainha", antes de ser enviado para a torre. Os devedores também eram encarcerados em prisões como a Fleet, e os criminosos condenados podiam passar a vida inteira em meio a condições terríveis em Newgate. Crimes mais severos levavam à execução na Tower Hill, Tyburn ou locais públicos semelhantes. A justiça tinha que ser vista para ser feita, então as cabeças eram exibidas lá na Torre de Londres. A morte vinha pelo machado pendurado em um laço ou pelo destino hediondo de ser enforcado, arrastado e esquartejado, por meio do qual a vítima era cortada depois de enforcada, mas ainda viva, castrada, estripada, desmembrada e exibida publicamente. A tortura continuou a ser amplamente utilizada durante o período Tudor. As confissões eram extraídas de prisioneiros por meio de uma variedade de instrumentos terríveis, sendo mais notório o hack, ao qual poucas vítimas conseguiam resistir. Marcus Milton, um músico da corte de Henrique VIII, foi forçado a confessar o caso com Ana Bolena depois de ser torturado. Um dos torturadores mais sádicos foi Richard Topcliffe, que durante a segunda metade do século XVI manteve em sua casa uma série de instrumentos de tortura que supostamente eram mais horríveis do que a Torre de Londres. A feitiçaria também tornou-se um crime capital em 1563 e os culpados foram queimados na fogueira. Essa mesma forma de pena de morte foi usada para hereges, principalmente no reinado de Maria I. O crime de arrombamento e invasão com intenção de roubar também era considerado suficientemente grave no século XVI para ser considerado um crime capital, ou seja, que você seria morto.